Volta e meia, a gente vê alguns pregadores renomados, teólogos, dizendo assim, não, isso acontece por causa disso, daquilo, Deus não está nesse negócio, Deus não está por detrás disso, né? E aqui na internet teve alguns pregadores, alguns Deus já tirou a vida deles, Deus ceifou a vida desses falsos profetas, e fala, Deus não está de olho nessas nações, Deus não está vendo nada disso. E nós vemos aí as guerras que estão acontecendo ao redor do mundo, principalmente lá no Oriente, né? Gaza, totalmente devastada, aquela cidade devastada pela guerra, sofrimento sem medida. Na Ucrânia, tantos países, né? Fome, peste. E nós se perguntamos, será que Deus está vendo tudo isso? Será que é Deus que está por trás disso? Muitos pregadores dizem que Deus não faz nem bem nem mal. Esse espírito atua até hoje nos falsos profetas, dizendo que Deus não faz nem bem nem mal, é tudo consequência do homem, claro, né? Claro que é consequência do homem. Inclusive o texto que eu vou ler aqui, você vai ver por que acontece isso. Mas quem é a causa primária? Quem é que faz acontecer isso? Porque se o homem desagrada a Deus, né, então tem uma consequência. Então vamos aqui para o livro de Jeremias, capítulo 18. Primeiramente ele fala sobre o povo dele da época, né? E depois Deus vai falar sobre as demais nações. Para você entender que Deus não cuida só de um lado, Deus não trata só de um lado, não, foi só determinado local, é coisa localizada que Deus cuida. Não. Então vamos aqui para a palavra de Deus, capítulo 18 de Jeremias, versículo 9. Diz assim: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora o 7 já vai para o mundo, né? No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino, para arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar, um reino para arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E se, o 9, se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar e para plantar, e se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Então, aqui está dizendo que há um diálogo no céu, né? Um diálogo de Deus, falando, eu tenho um plano para tal nação, eu tenho um plano para a Ucrânia. Aí a Ucrânia, né, desagrada a Deus, por exemplo, um dos desagrados que desagrada a Deus, ela sempre fala, glória à Ucrânia. Veio lá o presidente da ucraniano dizendo, glória à Ucrânia. E Deus não tem glória nenhuma, né? E assim é em todas as nações. Aí está acontecendo essas guerras, ninguém olha para o céu e fala, Deus, tem misericórdia de nós, por que está vindo para nós isso aqui? Então, quando você vê algum pregador, note bem esse texto aqui de Jeremias, o próprio Deus que usa as ferramentas de várias formas, ferramentas de guerra, são nações que têm as armas, nações poderosas, são as ferramentas da natureza, a água, o fogo, né? a chuva, o granizo, os terremotos, as tempestades. Então Deus usa todas essas ferramentas para o bem ou para o mal. Eu acabei de ler aqui, Deus está de olho também. Então esse texto quis dizer o seguinte, olha, eu vejo o meu povo, a minha nação, existe uma nação de Deus também, somos nós, né, que estamos espalhados pelo mundo, que é uma nação de Deus, e olho também para as nações do mundo. Então, eu estou dirigindo, eu estou governando, de uma certa forma, os destinos do mundo, para botar ordem na casa. Espero que você tenha entendido essa mensagem aqui. Então, tudo isso que está aparecendo, essas guerras aí, Deus falou para a Rússia, vai lá, invada a Ucrânia, pega uma parte do território, diminui, né, e o que está acontecendo?
quanto que a Rússia também está sendo castigada pela Ucrânia e vice-versa. E lá em Gaza, não, vai destruir tudo isso aqui, ó, esse povo maligno, esse tal de palestino aí, vai morrer todo mundo, vamos nivelar essas casas, derrubar essas casas. E é assim que Deus age. Espero que você entenda, tenha entendido o que eu acabei de ler. Se você não entendeu, vá de novo para a leitura no capítulo 18. Lê inteiro o capítulo 18, que você vai, se Deus abrir a tua mente, você vai entender.